Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo projeto de discussão de artigos científicos. Me chamo professora Marcela Cabral e, junto com a professora Viviane, formamos a equipe do Physioclass. Como que será essa discussão de artigo? Vou abordar a introdução, o objetivo, a questão central, o que seria cross-transfer, a metodologia utilizada na pesquisa, quais foram os resultados da discussão encontrados e as referências utilizadas. Esse será o nosso artigo de hoje. Ele foi publicado em 2024 na revista Scientific Reports. O qualis dessa revista é A1, o que significa que ele foi publicado num periódico de excelência internacional, que é classificado no nível mais alto pelo sistema Qualis e da CAPES. Então, isso é muito importante. E qual foi aí a temática desse artigo? Ele quis abordar sarcopenia pós-AVC e se o treino resistido ele melhorava ou conseguia prevenir essas questões. Então, a gente sabe que o acidente vascular cerebral é a segunda maior causa de morte no mundo, uma das principais causas de incapacidade, que existem diversos tipos de AVC, mas os principais, os mais conhecidos seriam o isquêmico e o hemorrágico. E nós sabemos que na maioria desses pacientes acontece a sarcopenia pós-AVC. É uma complicação muito prevalente, termina que aumenta o risco de quedas e fraturas desses pacientes, além de trazer uma disfunção motora para eles, declínio da qualidade de vida e, consequentemente, gerar um pior prognóstico. Então, o objetivo do artigo, como eu falei para vocês, é investigar se o treinamento resistido unilateral, ou seja, eles fizeram apenas no lado não afetado pelo AVC, pode prevenir sarcopenia, melhorar a função do membro superior e reduzir sintomas depressivos em pacientes pós-AVC. Então, qual é a questão central da pesquisa? Será que treinar apenas o lado não afetado pode prevenir a sarcopenia e melhorar também a função no lado parético, ou seja, no lado afetado? E qual teoria suporta essa questão? Seria a teoria do Cross Education ou Cross Transfer, que a gente vai discutir um pouquinho agora. Então, Cross Education ou Cross Transfer é esse fenômeno neuromuscular que o treinamento de força de um membro, ou seja, do lado direito, termina que melhora o desempenho do membro contralateral, mesmo que não treinado, que seria o meu lado esquerdo, por exemplo. Então, como vocês podem ver nessa imagem, existe a transição dos feixes córtico-espinhais e existe o cruzamento também dessas informações. Então, o hemisfério treinado, ele termina que vai influenciar no hemisfério também não treinado. E aí a gente consegue essa melhora do desempenho. Quais são as bases neurológicas e mecanismos propostos atrás disso? Aumento da excitabilidade cortical bilateral durante o treino, ativação cruzada do corpo caloso, que é a estrutura que comunica os dois hemisférios, o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, então as informações elas cruzam. Redução da inibição interhemisférica, ou seja, o hemisfério saudável, entre aspas, termina ajudando aquele hemisfério que sofreu ali o AVC, até por questões de neuroplasticidade. E além disso, a gente sabe que as alterações estruturais que são significativas, como por exemplo a hipertrofia muscular, costuma acontecer somente no lado treinado, mas em questão de desempenho, de função, termina ajudando aí para melhorar. Então, na reabilitação pós-AVC, utilizaríamos o treino unilateral para melhorar a função do lado parético de forma indireta. E é principalmente útil quando o lado afetado tem pouca ou nenhuma capacidade de treino ativo, que são aqueles pacientes com um nível, por exemplo, de espasticidade maior. Então, o que é que eles fizeram no artigo, na pesquisa? Foi um ensaio clínico randomizado, uma amostra de 77 pacientes que estavam em fase aguda e subaguda do AVC. Então, em torno de 1 a 2 meses aí de evolução. Eles não pegaram pacientes crônicos. E a pesquisa aconteceu no hospital afiliado da Universidade de Ciência e Tecnologia do Norte da China.
aconteceu de agosto de 2023 a julho de 2024. Essa é a tabela que fala um pouco da amostra. Então, vocês podem ver que a característica era que tinha uma prevalência maior de homens do que mulheres, que isso é um fator de risco, né? O sexo masculino, de fato, segundo a literatura, é mais acometido, e o avançar da idade também é um fator de risco. Então, vocês podem ver na idade de ambos os grupos eram bem parecidas. Eles viram também alguns exames laboratoriais, como o total de proteína, concentração de cálcio, pré-albumina, que ambos os grupos também estavam bem parecidos. E em relação às características do AVC, nós tivemos AVC isquêmico, AVC hemorrágico, sendo o isquêmico mais prevalente, que é o que bate também com o que temos na literatura, né, nas pesquisas de prevalência. E em relação aos hemisférios afetados, nós tivemos aí hemisfério esquerdo, hemisfério direito e também pacientes com ambos os hemisférios afetados. Alguns terminando com o braço afetado do lado esquerdo e outros com o lado direito. E o que foi feito de intervenção? O grupo controle, ele constava 39 pacientes e o grupo intervenção 38 pacientes. Além da intervenção que foi proposta, os grupos recebiam tratamento farmacológico e terapia sintomática, ou seja, recebiam medicações, até porque estavam na fase subaguda e aguda do AVC, ainda internados no hospital. Então, recebiam anticoagulantes, controle de glicemia e neuroprotetores também. O grupo controle, ele recebeu reabilitação que eles chamaram de convencional. Por que convencional? Porque eram posicionamentos, mobilizações e exercícios leves sem nenhum tipo de resistência. Então, eram exercícios ativos livres, sem resistência. Já o grupo intervenção era o mesmo protocolo de posicionamento, mobilizações, mas ao invés de exercícios leves sem resistências, eles fizeram exercícios resistidos com elástico no lado não afetado. E eram 2 movimentos principais, flexão de cotovelo e abdução de ombro. Eles repetiram 2 séries de 30 repetições, 5 vezes na semana, durante 4 semanas. Vale salientar que os movimentos de flexão de cotovelo e abdução de ombro, com ou sem faixa elástica, eles eram realizados em decúbito dorsal. Então, mesmo que a imagem esteja aí em ortostatismo, imaginem que essa mulher está deitada. Então, ela era preso o elástico na extremidade inferior e os pacientes realizavam a flexão de cotovelo e a abdução de ombro com a faixa elástica no grupo intervenção e sem a faixa elástica no grupo controle. Como desfechos primários, eles viram a força de preensão manual, através de um dinamômetro de preensão manual, a espessura muscular, medida através do aparelho de ultrassom, e como desfechos secundários, eles aplicaram 2 escalas. A primeira, Fugl-Meyer, principalmente a parte ali, né, de função de membro superior, que era o objetivo da pesquisa, e também aplicaram uma escala de depressão, que se chama Hamilton, ou Hamilton, em inglês, que dá para quantificar a questão da depressão e como é que está o humor dos pacientes. Então, trouxe algumas tabelas para exemplificar para vocês dos resultados principais que eles encontraram. Essa primeira é da força de preensão manual, medida pelo dinamômetro. Vocês podem ver que temos a baseline, que foi a avaliação inicial, e o pós-intervenção, aumentando em ambos os grupos os valores obtidos. Nessa outra tabela, mostra o resultado da escala de Fugl-Meyer, também melhorando a questão da pontuação, comparando a avaliação inicial para o pós-intervenção. E na escala de Hamilton, de depressão, vocês podem perceber que o valor diminuiu, ou seja, melhorou a questão da escala de depressão que foi proposta aí para esses pacientes pós-AVC agudo e subagudo. Então, o que é que a gente tem como resultados aí da pesquisa? Ambos os grupos eles melhoraram, mas o grupo intervenção, que foi aquele que fez com a faixa elástica, teve ganhos significativamente maiores. Em quê?
na força de preensão, no lado não afetado, na espessura muscular, tanto no lado afetado quanto no não afetado, a função motora de membro superior, de acordo com a Fugmaia, que a gente viu na tabela, e a redução dos sintomas depressivos, que também vimos na tabela anterior com a escala de depressão. Além disso, a incidência de sarcopenia caiu para 18,4% no grupo intervenção e 43,6% no grupo controle. Então, houve uma redução bem significativa da incidência de sarcopenia após a intervenção. Então, quais foram as variáveis de prescrição de exercício que foram utilizadas nessa pesquisa? Uma resistência elástica unilateral, vocês lembram que somente no grupo intervenção e somente no membro não afetado. A intensidade dessa resistência elástica era moderada, mas não foi quantificada com o teste de um RM, então abriria aí discussão sobre controle de carga. A frequência foi de 5 vezes por semana e o volume 2 séries de 30 repetições, como também havíamos visto. E o que é que eles concluíram no artigo? O treinamento resistido unilateral com elásticos é eficaz para prevenir sarcopenia em pacientes pós-AVC, melhorar a função motora dos membros superiores, reduzir sintomas depressivos e também pode ser uma estratégia simples, acessível e de baixo custo para complementar a reabilitação desse tipo de paciente. Mas aí vamos fazer a discussão crítica agora. Quando a gente observa o artigo como um todo, ele teve uma amostra relativamente pequena, a intervenção ela foi de curta duração, somente 4 semanas, houve a falta de segmento a longo prazo, ou seja, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, esses pacientes mantiveram o resultado das avaliações, continuaram com a Fugmaia mais alta, com a escala de depressão mais baixa, com a força muscular, por exemplo, a questão da espessura, e focou apenas em membros superiores. Não houve aí nenhum protocolo para membros inferiores, que a gente sabe que é um grande grupo muscular e que também está afetado ali pela sarcopenia pós-AVC. Porém, depois dessas limitações, nós vimos que foi um ensaio clínico randomizado bem estruturado. Eles utilizaram medidas objetivas, utilizaram ultrassom, dinamômetro e viram desfechos tanto clínicos quanto psicológicos. O exercício simples, utilizando um elástico, é de boa aplicabilidade clínica e abre espaço para nós, fisioterapeutas, pensarmos em estratégias simples de baixo custo e que são seguras na reabilitação musculoesquelética e neurofuncional desses pacientes. E aí ficam os questionamentos, para que vocês possam refletir depois dessa leitura desse artigo. Por que a sarcopenia pós-AVC é tão relevante na reabilitação musculoesquelética? Por que a gente tem que se preocupar com a presença da sarcopenia nos nossos pacientes? O que vocês acham da escolha da força de preensão e da espessura muscular como variáveis primárias? Teriam outras variáveis que vocês poderiam ter escolhido para serem utilizadas na pesquisa? Vocês acham que 4 semanas de intervenção é suficiente para gerar mudanças duradouras? E não teve esse segmento a longo prazo? Na prática clínica de vocês priorizam exercícios no lado afetado, no lado não afetado ou em ambos? E quais ajustes vocês fariam nesse protocolo para deixá-lo mais completo em termos de prescrição de exercício? Ou seja, a questão da graduação da força, a questão, por exemplo, do volume, quantas séries, quantas repetições, entre outros fatores que envolvem prescrição de exercício. Essas são as referências do artigo, caso vocês queiram ler na íntegra, está disponível na PubMed. E espero que vocês tenham gostado dessa discussão de artigo científico e que retornem nas próximas. Muito obrigada pela atenção. Tchauzinho.